começamos o nosso mini curso de funções, tá? Falamos sobre conceitos, definições, tudo aquilo lá, aquela questão do grupo de domínio, contradomínio, imagem. Se você lembra da teoria de ontem, o grupo da galera fiel, o grupo da galera da vida louca. Falamos tudo isso ontem na definição de função. Se você perdeu, tá no YouTube, tá? Então pode ir no YouTube que a aula tá lá gravadinha para você assistir, tranquilo? Tudo direitinho. E lá no grupo do WhatsApp eu posso reenviar o slide para você acompanhar a aula de ontem. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é um dos principais na prova do Enem, tá? Todo ano no Enem cai algumas questões a respeito de funções. Entre essas questões de funções, a principal função, a que é mais abordada, é a função de primeiro grau, que também é chamada de função afim. O que é a função de primeiro grau? Para a gente entender o que é isso, antes precisamos entender o que é o grau de uma função. Então acompanha comigo aí no quadro. O que é um grau de uma função? Imagina esse estilo de função que eu tenho aqui, ó, que a gente chama de polinomial, beleza? É quando a gente tem termos de incógnitas sendo somados ou subtraídos. Isso aqui é uma função chamada de polinomial. O grau de uma função, presta atenção nisso ali. Lembra de que quem está acompanhando a aula tem que estar com um papelzinho e uma canetinha para fazer algumas anotações, tá? O slide tem toda a parte teórica, mas é bom que você tenha aí um caderninho, um lapisinho para algumas anotações. Eu sempre dou umas dicas que você não pode perder. Então acompanhe essas dicas. O que é o grau de uma função? Acompanha comigo. O grau vai ser o maior expoente que aparecer da incógnita. Então, olha para esse primeiro exemplo. Eu tenho x ao cubo mais 2x ao quadrado. Tranquilo? Eu tenho isso daqui. Quem é o grau? O grau vai ser 2? Não. O grau é sempre o maior expoente. Então, o grau, essa é uma função de terceiro grau. Porque o maior expoente da incógnita é x elevado a 3. Então, é uma função de terceiro grau. Nessa daqui de baixo, olha, quem é o grau dessa função? Quem é o grau desse carinha? Vê só, o expoente aqui... Professor, você pode repetir? Posso sim, tá? Vê só. Sempre que eu tenho uma funçãozinha, existe uma coisa chamada grau da função. O que é essa bendita coisa? É a seguinte. O grau vai ser o maior expoente que aparece na incógnita. A incógnita aqui pra gente, na maioria dos casos, vai ser x, beleza? Então, o grau vai ser o maior expoente. Tranquilo? Então, olhando aqui, ó, nessa primeira. Eu tenho x ao cubo mais 2x ao quadrado. O maior expoente é 2 ou 3? 3. Então, o grau dessa função é o terceiro. Isso é chamado de uma função de terceiro grau. Essa aqui de baixo, olha. Eu tenho aqui um x, eu não tenho x ao quadrado, x ao cubo, eu só tenho x. Quando a gente aparece com a incógnita ou um número desse jeito, lembra lá de propriedade de potência? É como se tivesse um expoente 1, não é isso? É como se tivesse um expoente 1. Isso aqui, olha, é uma função de primeiro grau. É uma das funções que a gente vai estudar na aula de hoje, tranquilo? Essa daqui, olha, botem aí no chat. Eu gosto muito que vocês interajam comigo durante a aula. Botem aí no chat. Qual é o grau dessa função aqui, dessa terceira função? Qual é o grau dela? Botem aí no chat para eu conferir se vocês estão entendendo. Eu gosto que vocês interajam, que eu consigo ver o que é que vocês acham. 4, 4, 4, 4, 4. Aí, então dá para ver que todo mundo está entendendo bem qual é a ideia. Quarto grau. Por que quarto grau? Porque o grau é o maior expoente, olha. Então, x à quarta, essa é a função de quarto grau. Agora, o desafio aí para vocês, o desafiozinho de lógica é o seguinte. Essa última função aí, qual é o grau dela? Essa aí eu quero ver. Aí, meu velho, é onde o menino chora e a mãe não vê. Qual é o grau? Da última, não, não, rapaz. Não mesmo. Vê só, por quê? 1 seria se aparecesse x elevado a 1. Como, por exemplo, aparece nessa daqui, ó. Essa daqui, olha, tem x. Quando é só x, tá bom? É como se fosse x elevado a 1, beleza? Não esquece disso. Então, função de primeiro grau, aparece a incógnita x. Aqui não aparece a incógnita. Vê a fuleiragem, tá? Isso é só para te dar uma dica. Existe uma propriedade de potência que é a seguinte, eu quero que tu lembre dessa propriedade. Todo número elevado a zero, ele é igual a 1. É como se ele sumisse, tá? Todo número elevado a zero, ele não aparece, porque ele fica igual a 1. Essa função aqui, quando não aparece incógnita, a gente diz que é uma função de grau zero, tá? Só questão de curiosidade para vocês saberem. Foi tapeado, Pia. Eu tô dizendo a vocês, olha, essas coisinhas cheias de artimanhas do inimigo, rapaz.
Só que eu estou aqui para lhe livrar dos laços do tinhoso que aparecem nos vestibulares. Então, olha, pessoas, o inimigo vai querer nos tentar nas questões do Enem. Então, eu já quero mostrar para vocês quais são as ciladas do tinhoso para você não cair. Amém? Amém ou não amém, rapaz? É amém. Então, entendemos basicamente o que é o grau de uma função. O grau de uma função está relacionado com o expoente da incógnita. Tranquilo? Sabendo disso, nós vamos trabalhar hoje a função de primeiro grau. Então, se é de primeiro grau, minha função vai aparecer x ao quadrado? Claro que não. Se é de primeiro grau, vai aparecer x ao cubo? Claro que não. Se é de primeiro grau, vai aparecer seno de x? Não, não vai aparecer essas coisas. Uma função de primeiro grau, sempre vai aparecer um termo que aparece x e um número sozinho, talvez. Então, sabendo o que é o grau de uma função, a gente pode ir agora e determinar como é uma função de primeiro grau, tá bom? Eu vou mostrar para vocês algumas dicas, porque esse tipo de questão aparece com gráfico. E o aluno do pré-vestibular, ele tem um medo de gráfico, ele corre do gráfico como o diabo corre da cruz. O problema é que o gráfico, ele mais te ajuda do que te atrapalha. E se tu não acredita nisso, até o fim da aula, tu vai passar a acreditar e entrar na religião dos gráficos. Porque o gráfico, quando ele está na prova, ele tem o objetivo não de te atrapalhar. O gráfico ele tem uma função. A função do gráfico é te dar resposta. O gráfico ele te dá resposta. Então, se tu manja de mexer com ele, tu vai entender os paranauê. Se tu não manja, tu vacilou. Então, hoje eu vou te ensinar a manjar desses gráficos, tá bom? Todos aceitam a religião, né? Tem que aceitar, rapaz. Então, vamos lá. O que é, de fato, uma função de primeiro grau, tá? Essa é a definição. Essa é a definição de função de primeiro grau. É a seguinte. Se você não tem uma garrafinha de água para assistir a aula, você também está em pecado, porque a gente tem que se hidratar. Imagina a situação. Eu tenho uma função. O que é essa representação aí, João, de R em R? Lembra que a gente falou ontem de domínio e imagem? Isso aí só está me dizendo que a função trabalha com números reais. João, isso é útil para alguma coisa? Não é muito não, tá? A nível da gente tá de boa. Tá de boa. É só para dizer que a função trabalha com números reais. Só isso. Ela é do primeiro grau se existem dois coeficientes. O coeficiente A, que vai ser um número diferente de zero, e B, tais que minha função é escrita desse jeito, tá? Minha função vai ser escrita, uma função de primeiro grau, ela sempre pode ser escrita como um número que eu chamei de A vezes X, mais um número independente, mais um B. Tranquilo? Então, ela sempre funciona desse jeito. Então, olha o que está acontecendo. Presta atenção. Eu tenho a minha funçãozinha aí, minha funçãozinha direitinho, tá? Se ela é de primeiro grau, como é que ela funciona? Ela é um número vezes x mais b. Tem x quadrado? Não tem. Tem x ao cubo? Não tem. Só tem termos que aparecem em x. Tranquilinho? Só esses paranauê. Então, repito sim. O que é uma função de primeiro grau? Basicamente, toda função de primeiro grau, toda, ela pode ser escrita desse jeito, que é a vezes x, que é a minha incógnita, mais b. A e b são números. Por exemplo, 2x mais 3, 4x mais 5. Então, aparece o x sem ser ao quadrado, sem ser ao cubo, sem ser a quinta, só aparece o x, mais o b, que é um número independente. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Esse A e B, eles são importantes. Eles vão ter muita importância. Vocês vão ver que a gente consegue resolver questão sem nem fazer conta. Olha que promessa boa eu tô te fazendo. Resolver questão sem nem fazer conta. Só entendendo bem o que é A e o que é o B. E eu vou te mostrar. Fica na calma que eu vou te mostrar, tá bom? Tem uma pergunta em cima da de Alice. Vou ver aqui no chat, tá? Se tem alguma que eu... número real... Eu não tô vendo na pergunta, não. Então, por enquanto, eu vou seguindo aqui. Esses caras, eles têm nomes, tá? Esse A é o coeficiente do X. Qual é a diferença de equação e função? Beleza. Equação é tipo assim, eu estou fazendo uma igualdade. A palavra equação está relacionada com igualdade. Então, quando eu tenho uma equação, eu estou igualando termos. Só que uma função é o seguinte. Esse f de x ó, é como se fosse y. A gente usa da mesma forma. F de x e y para a gente é a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Y e x são duas variáveis. Uma função, olha o nome, função.
Então, quer dizer que uma depende da outra. Uma está em função da outra. Então, quando eu tenho y e x correlacionados, olha, y é f de x, tá? Percebe? Y depende de x, por isso que é uma função. A equação só teria um incógnito e alguns números, tá? Mas é muito parecido, então não precisa bugar com esse tipo de diferença, porque é muito, muito parecido. Beleza? O A é o que a gente chama de coeficiente do x ou de coeficiente angular. E essa palavra angular vai ter todo sentido. Ela tem todo sentido. O B é chamado de termo independente. Por que independente? Porque ele não multiplica a incógnita. É um número avulso, tá? Então ele é chamado de termo independente. Só isso. Ele não multiplica incógnita. Ou também é chamado de coeficiente linear. Vamos testar se a gente entendeu esse conceito? Essa primeira função aqui, ela é uma função afim? Me responda aí no chat se ela é uma função afim. O que é oxígeno? O que é oxígeno, rapaz? Eu acho que eu falei incógnita. Incógnita é o que tu não sabe, tá? É o X da tua questão. É o que tu quer descobrir. Me respondam aí. Essa primeira função é uma função afim? Todo mundo está dizendo que é. Massa. Quem é o A dessa função? Então é uma função afim, beleza? Quem é o A dessa função? Quem é o A? Massa, interajam comigo. Mais 4. Quem é o B? Quem é o B? B agora, quer saber o B? Menos 3, menos 3, menos 3. É exatamente isso, olha. É uma função afim. O A, que é o coeficiente do x, é 4, o B é menos 3, beleza? Essa segunda função aqui, ela é uma função afim? Aí é que eu quero saber, meu velho. Essa segunda função, ela é uma função afim? Sim, 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 sim. A galera tá dizendo sim. Pessoas, vocês estão caindo na armadilha do inimigo. Essa função aqui, ela não é afim. Por quê, João? Deixa eu te explicar. Isso tem a ver com essa daqui, tá? Eu tô falando dessa daqui, é a segunda, do lado da primeira, tá bom? Essa função não é afim. João, por quê? Olha só, existe uma propriedade de potência que diz que o número que está embaixo eu posso jogar ele para cima, mas o expoente fica negativo. Aqui eu tenho x elevado a 1, só que ele está embaixo, tá bom? O x não está em cima. Então a função afim, o x aparece em cima, não aparece no denominador. Isso aqui não é uma função afim. Não é. Então, por que eu botei essa casca de banana esperando que você caísse para que você não caia mais? Perceba que às vezes eu quero lhe induzir um pouquinho ao erro para que você não caia na cilada do inimigo lá na frente. É melhor cair na cilada de João, olha, porque João quer o seu bem. O inimigo não quer, rapaz. Então, perceba aí que a gente tem que errar às vezes. É o que eu sempre digo, olha, você tem que ser posto à prova. Imagina que tu não erra isso agora, aí chega no dia do Enem e aparece um bagulho desse. Aí tu poderia ter errado. Então já evitou, já tirou um erro aí dessa possibilidade. Não é uma função afim, tá? Quando tu tem uma função que o x está aparecendo no denominador, a menos que simplifique alguma coisa, não é uma função afim. Normalmente não é função afim. Tranquilo? Essa terceira aqui de baixo, olha, ela é função afim ou não é? Essa terceira. É função afim? Aí a galera já ficou mais na dúvida, estão mais cautelosos para mandar. Pessoal, não é uma função afim, beleza? Não é uma função afim. Perceba que tem um termo aqui exponencial, onde o x é expoente. Isso aqui não é uma função afim. Não é função afim. Essa daqui é uma função afim? E aí, essa aqui, essa última é uma função afim? A galera ficou mais dividida. Sim, não, e aí? Se for uma função afim, e aí? É ou não é? Sim, não. Tá mais dividido aí, B.O. Pessoas, essa função aqui, ela é afim. Por quê, João? Aparece x aqui elevado a 1, ó, x normal em cima no numerador. Não tem x ao quadrado, não tem x ao cubo, não tem, só tem um x em cima. Use como critério isso, tá? A função para ser afim, ela vai aparecer um termo com x, beleza? Um termo com a variável, com a incógnita, que normalmente é x, sem ser quadrado, só o x. E um termo numérico sozinho. Nesse caso aqui, ó, é função afim. Me responda uma coisa. Quem é o A? Quem é o A dessa função? O A. A é o termo que multiplica x. Quem é? Zero não, hein? Zero não. A é o termo que multiplica x. Menos 1. Isso, olha. Porque eu tenho, ó, menos 1x. Tá vendo? Menos x aqui, ó. É como se esse coeficiente aqui fosse menos 1. E quem é o meu B? Quem é o meu B? O B é zero, né? Por que é zero? Porque não está aparecendo. Se não está aparecendo é porque é zero. Então, olha, essa função é de primeiro grau, ela é afim,
O A é menos 1, o B é 0. Eu acho que explicando assim fica mais claro na cabecinha de vocês, tá? Então lembra sempre disso. O que é uma função afim? Função afim é o seguinte. Você pensa que fosse 1. Vê só. Aqui o que acontece? O x aqui, ó, o termo que multiplica ele é menos 1. Beleza. O B é o cara que aparece sozinho, sem x. Aí tu olha para a função. Ele está aparecendo? Não. Se o B fosse 1, ia ser menos x mais 1. Aí tu dizia, pô, o B é 1, tá ligado? Porque tá ali, ó, mais 1. Só que não tem nada aparecendo. Se não tem, é porque não tem B. O B é 0, tá ligado? Ele não aparece. Porque somar 0, subtrair 0, não dá nada, rapaz. É feito eu chegar em você e dizer, olha, eu vou botar R$ 0 na sua conta. Não vai aparecer nada na sua conta. No gráfico B fica na origem. Calma, esses caras são muito apressadinhos, pirraia. Para vocês, eu só tenho a dizer aquela famosa música da cultura pernambucana. Apressadinho, eu falo mesmo. Então, é muito apressadinho. Calma que a gente vai chegar, comparsa. A gente vai chegar. Então, entenderam bem o que é uma função afim, né? Função afim, olha, é uma função que aparece. Função afim e de primeiro grau é a mesma coisa. É a mesma coisa. O nome dela é afim porque ela sempre está afim de cair na prova do Enem e todo bendito ano ele cai, tá bom? João, volta no slide anterior, por favor. Vê só, se for por querer copiar, eu vou mandar no grupo, tá? Se for para copiar, eu mando no grupo. Então fica tranquilo que o slide vai estar no grupo. Beleza? No slide anterior, é só a definição, mas eu vou mandar no grupo. Então fica tranquilo que vocês vão ter acesso a esse material. Então aqui a gente definiu. Bem, queria fixar na cabeça de vocês o que é uma função afim. Podemos seguir. O bagulho que os estudantes mais têm medo. Como eu monto gráfico, João? Se eu tenho um gráfico, se eu tenho uma função, como é que eu vou fazer o gráfico? Eu não sei como faz o gráfico, não sei o quê. Presta atenção agora que tu nunca mais vai errar isso. Na função afim, na função quadrática, na função exponencial, na função trigonométrica. Então, olha, se você prestar atenção e aprender agora, você sabe fazer um gráfico. Vê só, eu vou mostrar na prática como você vai fazer o bendito do seu gráfico, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer na prática. Como é o gráfico da função afim? Eu vou partir do pressuposto que eu não sei como é, tá? Imaginando que a gente não tem a menor ideia do que seja. No fundo, eu vou mandar um segredo aqui para ninguém ouvir. A gente sabe que é uma reta, mas vamos fingir que a gente não sabe. Não sabe, nunca ouvi falar do que é esse gráfico daí. Como eu parto de uma função aí que uma questão me deu, eu escrevo, eu desenho esse gráfico. Então esse é o nosso problema, tá? Aqui tem a função, imagina, tu tem essa função, 2x mais 2. Escreve o gráfico dela, desenha o gráfico aí para eu ver. Aí essa é a hora que começa a escorrer uma lágrima no canto do teu olho e toca aquela música de Naruto na bed. Como é que a gente vai resolver? Primeira coisa, tu vai desenhar uma tabelinha. Tu vai fazer uma tabelinha assim, ó, bota no teu papel, no teu papel. Y e X. Faz um risco no meio e bota umas casinhas na tabela, beleza? Então, botar Y e X. Ou X e Y, tá? Como tu quiser. X e Y. Passa um risquinho no meio e faz uma tabelinha. Faz isso. Primeira coisa, tá? Primeira coisa. Então, quando eu botar aqui, já vai aparecer valores, mas eu vou explicando. Eu vou explicando direitinho, porque não tinha como eu botar na animação de surgir número por número, porque é uma tabela. Então, olha. Primeira coisa, fica calmo, rapaz. Eu não entendi nada, nem expliquei. Eu nem expliquei, os caras já estão nervosos, comparsa. O cara tá dando um spoiler. Vê qual é o B.O. Sempre que tu tem a função, primeira coisa que tu vai fazer é o seguinte. Presta atenção para tu não errar. Faz uma tabelinha e tu bota x de um lado e y do outro. Lembra que y é f de x, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bom? Tu vai fazer essa tabelinha. Aí o que é que tu vai fazer? Tu escolhe alguns valores de x. Tu escolhe. Eu sempre boto 0, 1 e 2. Por quê? Porque é mais fácil fazer conta com número pequeno. Mas se tu tiver muito louco no álcool, aí tu pode botar ali 1.350.000, 2 milhões. Não faça isso. Escolhe 0, 1 e 2, tá? Olha o algoritmo. Faz uma tabelinha, x e y. Tranquilo? Bota alguns valores de x. Escuta meu conselho, bota 0, 1 e 2. Então, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai achar qual é o correspondente y daquele ponto. Como assim, João? Olha, quando o x voltou. Quando o x for zero, olha, quando o x for zero, 2 vezes 0 dá 0, mais 2 sobra 2. Então, percebe? Quando o x for zero,
o meu y vai ser 2. Percebe que eu já achei um pontinho, olha. Tu marca, ó, x igual a 0, y igual a 2. Olha onde está o pontinho. Percebeu o que eu estou fazendo? Constrói a tabela, olha, anota para tu não esquecer. Eu quero que tu nunca mais erre isso. Tu tem uma função que é escrever um gráfico. Faz uma tabelinha, bota x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Por exemplo, tá? Por exemplo. Poderia ser qualquer número, mas eu estou botando os mais fáceis. Agora, acha os y. Quando x é 0, 2 vezes 0, João, dá 0. Mais 2, dá 2. Para que serve a tabelinha? Para construir o gráfico. Por quê? Vê o que eu achei. Vai na calma. Quando x é 0, y é igual a 2. Então, eu achei um ponto no gráfico. Isso é o que a gente chama de par ordenado, olha. X igual a 0, y igual a 2. Ó. X igual a 0, y igual a 2. Marquei o ponto. Agora, vamos fazer para x igual a 1, ó. Quando x é igual a 1, 2 vezes x, que é 1, ó. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Então, olha, quando x for 1, y vai ser 4. Olha o pontinho lá. Quando x for 1, y vai ser 4. Olha o pontinho no plano cartesiano. Sacou? João, e quando x for 2, olha. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Então, quando x for 2, y vai ser 6. Eu vou repetir, tá bom? Vou repetir. Para quem não entendeu. Problema de função sempre vai envolver duas coisas. Sempre é de dois jeitos. Ou ele te dá a função e pede o gráfico, ou ele te dá o gráfico e pede a função. Quando ele dá o gráfico, é mais fácil de achar a função, tá? Mas aqui a gente está abordando o primeiro caso. Tu tem essa função, imagina que tu tem essa função aqui. E a questão quer que tu escreva, desenhe o gráfico. Beleza? Vai desenhar um gráfico. O que é que tu vai fazer? Fazer o seguinte. Primeiro, tu tem um plano cartesiano, tu quer achar os pontinhos no plano para desenhar o gráfico. O gráfico vai ser o desenho que liga todos os pontos. Beleza? Só que tu tem que achar esses pontos. A questão não te dá, tu tem que achar. Tu tem que achar o x e o y correspondente. Lembra que f de x e y é a mesma coisa. Então, na tua cabecinha, eu quero que quando tu leia f de x, tu pense em y, tá bom? Então, vamos lá. Tu vai construir uma tabelinha. Uma tabelinha de x e y. O x é o valor que tu bota. Então, sempre bota 0, 1 e 2 aqui, olha. 0, 1 e 2, tá bom? Para desenhar teu gráfico. É só seguir esse procedimento. Siga esse procedimento. Faça a tabelinha. Fiz a tabelinha, João. X e Y. Agora, os valores de x da sua tabelinha, bote 0, 1 e 2. Eles dão os valores da tabela? Normalmente não, tá? Vê o que a gente está fazendo. Ele te deu... Imagina que aqui é o seguinte. Tu só tem a função. Só tem isso. Só tem isso. E ele pediu o gráfico. Ele só te deu a função. Tu tem que achar os pontinhos do gráfico para desenhar. Tu tem que achar. Então, olha o que tu vai fazer. Presta atenção aqui no que tu vai fazer. Olha para minha carinha. Não olha para o chat agora não. Olha para mim. Tu desenhou a tabelinha. Uma coluna é o x, a outra coluna vai ser os y, tá bom? No x, você bota os valores que você vai testar. Eu já estou dizendo, bote 0, 1 e 2. Bote 0, 1 e 2, tá bom? Bote esses valores. O que é que você vai achar agora? Para x igual a 0, quem é o meu y? João, como eu acho isso? Pela minha expressão aqui em cima, farinha. Quando x, olha, quando x é 0, tu bota aqui, ó, em vez de x, tu vai botar quem? 0. 2 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Então, percebe, olha. Quando x é 0, f de x dá 2. Se eu botasse outros números em x, ia dar o mesmo valor? Beleza. Se você botar qualquer número em x, você vai achar outros pontos, mas vai dar na mesma reta. Por isso que eu estou dizendo, olha, você vai achar a mesma reta. Então, bote os números menores para facilitar a sua conta. Beleza? Você vai achar a mesma reta. Então, bote os menores para achar a conta. Então, vê o que a gente vai fazer. Quando x é 0, quando x for 0, 2 vezes 0, 0. Tá bom? Qualquer número multiplicado por 0 some. Mais 2, 2. Então, quando x é 0, f de x dá 2. Tranquilo? Então, olha o pontinho, olha. Olha o pontinho. Vocês estão complicando para mim. Pessoas, parem o gráfico agora, tá? Olhem só para a explicação. Depois vocês perguntam. Principalmente se for pergunta mais para frente. Tipo, o número inicial de y da tabela é o que aparece no B.
A gente vai ver isso mais para frente. Foca agora só na parte de como construir o gráfico, beleza? Foca na parte de construir o gráfico. Depois a gente vai passar para essas dúvidas. Tranquilo? Eu vou abordar tudo isso. Então, volta para aqui. Quem está com dúvida, olha para o slide, tá? Não concentra muito no chat. Então, quando o x é zero, quando eu boto x igual a zero, o meu y é 2. Por quê, João? Por causa dessa operação, tá? Então, eu achei o primeiro ponto do meu gráfico. X igual a 0, y igual a 2. Olha, marca no teu gráfico. X0, Y2. Olha o pontinho aqui, tá? Se tem dúvida ainda, calma, a gente vai fazer de novo. Quando o x for 1, olha, quando o x for 1, quem é o y? 2 vezes 1, x é 1, tá? 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Então, quando o x for 1, y é 4, olha. X igual a 1, y igual a 4. Tá o pontinho aqui. Beleza? Tranquilo? Quando o x for 2, olha. Quando o x for 2, 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Então, olha. Quando o x é 2, y é igual a 6, olha. X igual a 2, tu vai marcando. Y igual a 6. Está aqui o pontinho. Então, tu vai desenhar esses pontinhos aqui, olha, para tu ter a reta que é teu gráfico. João, pergunta. Pergunta que tu pode fazer é a seguinte. Na prova do Enem, normalmente, eu vou ter que achar o gráfico e eu vou te dizer assim, olha, na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, ele gosta de te dar o gráfico e te pedir a função. Porém, eu quero que você saiba o seguinte, tá? Saiba o seguinte. Sempre que eu tenho uma função e eu quero achar um gráfico, monte uma tabelinha. Tabelinha com X e com Y. No X, você bota 0, 1 e 2 e acha os Y. João, como é que eu acho? Com a função, meus amores. Para o X que você botar, você coloque na função e ache o Y. Para o X que você botar, você acha o Y. E assim você constrói os pontinhos. Nesses pontinhos é só você desenhar a função. De antemão, eu já lhe alivio numa coisa. O Enem, ele gosta mais de lhe dar o gráfico e não de lhe pedir o gráfico. E quando ele pede o gráfico para você, você pode achar esse gráfico por outros meios, tá bom? Meios que não são tão precisos, mas que são os bizus que eu quero te dar. Então, percebe o seguinte, olha, eu vou te dar os bizus aqui na frente, nos próximos slides, que é o seguinte. João, o Enem não pede para eu desenhar, tanto que a resposta não é um desenho, a resposta é uma alternativa. Só que as alternativas, às vezes, têm gráficos, eu tenho que achar qual é o certo. Tem como eu analisar qual é o certo sem precisar desenhar? Tem, e essa é a sacada. O estudante que passou bem pelo ensino de funções, que entendeu bem funções, ele vai resolver toda e qualquer questão, 90% da questão, para ser simples de resolver, tá? De uma maneira fácil. Cadê aqui? Prof, dá um exemplo menos fácil para a gente conseguir entender melhor. Vê só, eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Vou mostrar para vocês como isso funciona da maneira mais prática. Como seria da maneira mais prática? Antes, deixa eu só lhe explicar o que é que a função tem a ver com a reta, tá bom? Entenda isso e a gente vai fazer algumas questões para vocês entenderem. Vocês vão ver que a tabela é importante para você saber? É importante. Mas tem coisas que estão numa prioridade muito maior. Vamos lá, fiquem na calma que vocês vão ver que tem coisa que é numa prioridade maior. Uma coisa que é importante de você saber é o seguinte. Lembra do gráfico que eu te dei anteriormente? Olha a função. Essa é a função. Olha o gráfico, tá? É uma retinha. Agora eu quero que tu entenda os coeficientes. Tranquilo? Entenda os coeficientes. Isso, pronto, eu vou lhe dizer a você. O que é mais importante? Entenda isso. Isso é o que mais vai lhe ajudar nas questões do Enem. É o que mais vai lhe ajudar. 90% das questões, isso vai lhe ajudar muito, tá bom? Vê só, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que significa o coeficiente angular. É o termo que multiplica o x, tá bom? Sempre, 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 sempre que o número que multiplica o x ele é positivo, ou seja, maior que zero, o meu gráfico vai ser uma reta crescendo. Olha o exemplo anterior. Olha o exemplo anterior. Esse aqui, quem é o cara que multiplica o x? 2. É um número positivo. A reta está crescendo. Então, imagina isso numa prova de Enem. Numa prova de Enem, tu ia ter a função e querer um gráfico. Então, ia ter gráfico crescendo, gráfico descendo. Então, tu elimina possibilidades, tá? Entende isso, anota isso, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Sempre que o x, ele aparece com um número positivo, a reta é crescente. Tranquilo?
Sempre que o x aparece com um número negativo, a reta é decrescente. João, isso vai ser importante? Muito importante. Muito importante. Então, lembra, o x apareceu com número positivo, a reta é crescente. X apareceu com número negativo, a reta é decrescente. Beleza? Então, olha, o coeficiente angular tem a... Eu acho que tem a ver com o microfone ligado. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ajeitar, tá? Rapidinho, pessoas. Massa. Vê só. Então, entende isso, tá? Entende esses coeficientes que são mais importantes. Então, voltando, lembra. Se o x aparece com valor positivo, a reta cresce. Se o x aparece com valor negativo, a reta decai, ela decresce. A gente vai resolver questões de Enem, que se tu souber isso, olha o que eu estou te prometendo, se tu souber isso, tu vai pegar as questões e tu não vai fazer conta, tu não vai pensar muito. São questões que tu vai resolver. Juro a tu resolve em menos de um minuto. Menos. Não é exagero. É real. Tu resolve em menos de um minuto. Primeira coisa que tu tem que saber para isso, o que significa o A. Lembra disso. O A é o cara que multiplica o X. Se ele é positivo, a reta cresce. Se é negativo, a reta decresce. Segundo, quem é o B? Quem é o B? No teu gráfico, vai ter um pontinho, olha, onde a reta bate aqui no eixo Y, tá vendo? Esse pontinho aqui é o teu B. Por exemplo, imagina que a reta bateu aqui em y igual a 2. Então, o B da tua função, o termo que aparece sozinho vai ser quem? 2. Digamos que a reta bateu no pontinho aqui, ó. Lembra, é quando bate aqui no y. Digamos que ela bateu em y igual a 10. Se ela bateu lá, o B, o termo que aparece sozinho da minha função, vai ser 10. Então, olha, presta atenção, entenda essas duas coisas. O número que multiplica x vai me dizer a reta cresce ou a reta decresce. Anota isso. O B, que é o cara que aparece sozinho, ele me diz onde a reta bate no eixo Y. Quer que eu mostre isso na prática para vocês? Vamos resolver uma questão para vocês verem como isso funciona de maneira prática, tá bom? De maneira prática. Eu quero que você entenda de maneira na questão, como o Enem aborda. Olha essa questão, olha, é uma questão do Enem 2018. Perceba uma coisinha. Questões de estilo Enem, elas possuem mais enrolada nos seus enunciados. Os enunciados, eles enrolam mais, tá bom? Eles enrolam mais, mas as respostas nem sempre são difíceis. Então, acompanha comigo esse enunciado. Uma dica que eu dou é a seguinte. Sempre que tu pega uma questão do Enem, tu pegar lá na hora da prova, primeiro tu lê a pergunta, depois tu volta para o texto. Isso em humanas, em linguagens e tudo. Porque se tu sabe o que ele te pede, tu faz uma leitura mais direcionada para responder aquilo, tá bom? Meu Deus, faltam 15 minutos. Vamos lá, pessoas. Enem 2018. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. Tranquilo? Vê como ele vai te enrolar bem muito. Vê como ele vai enrolar bem muito. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível é indicada no eixo Y e a distância no eixo X. Pessoas, esse texto todinho aqui, sabe para que ele serviu? Para nada. Ele serviu para nada, boy. Sabe por que não serviu para nada? Porque tu só precisa olhar o gráfico e a pergunta. Então vamos lá. O gráfico é o seguinte, ele te deu esse gráfico, olha. Primeira coisa, é uma função afim? É claro que é, porque é uma reta, beleza? Ele quer saber qual é a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Qual é a função desse gráfico? Eu vou dizer a tu, quem de vocês, sejam sinceros aqui no chat, olhariam uma questão dessa no Enem, com essas alternativas, quem de vocês deixaria ela para lá e tentaria fazer depois? Quem deixaria para fazer depois? Quem pularia? 90% pularia. Mas, vê só, vocês pulariam.
Roberto sempre estragando. Roberto, você está estragando a alegria das pessoas, Roberto. Não faça isso, cara. Então, vê só. A partir de hoje, eu profetizo na sua vida que você vai pegar uma questão dessa e vai rir da cara dela. Tu vai pegar uma questão dessa, tu vai olhar e vai dizer, meu Deus, isso é mais fácil do que dar tapa em bebo. Isso é mais fácil do que empurrar o bebo da ladeira. Não façam isso com os bebos, tá? Lembra sempre que bebo é como se tivesse um anjo da guarda, porque misericórdia, você vê os bebos andando na rua e nunca morre, nunca é atropelado, porque é uma sorte que só a cachaça dá a eles. Então, veja só, como a gente vai resolver isso? Vai ser muito fácil, muito fácil. Olha para o gráfico, olha para o gráfico. A reta está crescendo ou ela está decrescendo? Me respondam. Subindo ou descendo? Subindo ou descendo? Decrescendo. Decrescendo, né? A reta não está subindo. A reta está descendo. Tranquilo? Então pensa comigo. Se a reta está descendo, o meu número que multiplica x é positivo ou negativo? Negativo. Então a gente já elimina algumas. A gente já elimina algumas. Me responde outra coisa. A reta bate no eixo y. Em que número? Em que número ela bate? 50. Então, todas as alternativas que tem 500, eu vou jogar fora. Concorda comigo? Olha, ela bate no 50. Toda alternativa que tem 500, eu jogo fora. A gente já viu que o x tem que ser negativo. Esse daqui é positivo. Jogo fora. Resolvi a questão. Foi difícil? Foi difícil de resolver? Percebe que é muito fácil? Tipo assim, é um bagulho muito simples. O problema é só o seguinte. Você não viu, digamos, o assunto, alguém não lhe ensinou os paranauês, e vocês estão nervosos, mas é uma parada muito fácil de se fazer. Então, como é que se resolve a questão? Primeira coisa, reta está subindo ou está descendo? Reta está descendo. Se está descendo, o x tem que ser negativo. Olha aqui, o único que é negativo. Ela bate aonde? No 50. Então, o termo independente tem que ser quem? 50. Resolveu a questão. Facílimo, rapaz. Vê só, uma questão que aparentemente é difícil, que você olha e diz, meu irmão, eu vou ter muita dificuldade de fazer isso, muita dificuldade. Mas é uma super questão besta de se resolver, tá? Como tem 10 minutos, eu vou usar um exemplo só para dizer o que é isso, tá? Sempre que um problema falar o que é raiz da função, escute isso, tá? Não vou fazer todos os exemplos, mas o slide vai ser disponibilizado para vocês. Eu quero fazer as próximas questões. Sempre que um problema fala acha a raiz da função, é só tu pegar o f de x e igualar a zero. Só isso. Como assim, João? Como assim? Olha para cá. Olha para essa função. Achar a raiz é fazer f de x igual a zero e achar quem é o x. Ou seja, acha a raiz dessa função. João, isso vai ser importante? Um pouquinho, tá? Um pouquinho. Não é tanto, não. Essa questão dos gráficos, da análise, é muito mais importante. Se você entendeu a análise, você está na frente de muito estudante. Acha a raiz dessa função? Primeira coisa. Em vez de f de x, eu boto zero. Agora, olha, é uma equação de primeiro grau. Esse 5 que está positivo, passa negativo. Esse 3 que está multiplicando, passa dividindo. Achei a raiz. A raiz é menos 5 terços. É só isso, tá bom? É só isso. É a coisa mais simples de se resolver. Tranquilinho. Se ele pede raiz, é só fazer isso. Outro exemplo. Acha a raiz dessa função. Primeira coisa que tu faz, em vez de f de x, tu bota zero. Tu bota zero. 4 que está positivo passa negativo. 2 que está dividindo passa multiplicando. 4 vezes 2 dá 8. Só isso. Apenas isso. Only isso, rapaz. Mais fácil que tudo. Essa aqui vai ficar de exemplo para vocês. Então, eu vou passar bem rápido para vocês não verem a resolução. Para fazer questões, quero agora fazer essas questões, tá? Tem 10 minutos, eu acho que tem 2 ou 3 questões. Foquem nessas questões. São questões todas de Enem. Todas de Enem. Que é uma parada super importante. Então, entendam as questões. Tranquilo? Professor, aquela forma do slide anterior é o quê? Vê só. É um pedido que às vezes aparece nas provas que é ache qual é a raiz da função. Sempre que pedir a raiz de uma função, tu pega o f de x. Em vez de f, tu bota zero. Aí tu vai resolver a equação. Só isso. Só isso, tá? Para que serve? Depende. Na maioria das vezes não aparece no Enem. O Enem ele gosta mais de trabalhar na análise de gráficos. Em física e em matemática, tá? Tudo isso que a gente aprendeu de função afim serve para aquela fórmula do sorvete. Então, no movimento retilíneo uniforme, se ele dá um gráfico de posição por tempo,
tu pode resolver só com função afim. No Move, se ele te der um gráfico de velocidade, que é vovô ateu, você resolve com função afim. Percebe que o conhecimento de funções lhe ajuda muito na matemática e lhe ajuda muito na física. Quando eu vou dar aula de física, que eu vou dar aula de cinemática, eu noto que muitos estudantes têm dificuldades de entender as equações de cinemática porque não estudaram ainda funções. Porque funções é visto um pouco mais na frente, e cinemática é logo o primeiro assunto de física. Então, isso dá uma tretinha. Bora resolver a questão? Foca na questão, rapaz. Vê só. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Esse texto serve para nada. Eu grifei já o que é importante. O cara que vai pegar essa bicicleta para se locomover na cidade, olha, ele paga uma anuidade de $24. Então ele paga uma taxa fixa. Todo ano, entende bem, olha, todo ano ele paga uma taxa fixa de $24, beleza? Quem paga isso, olha, tem direito a 30 minutos de uso por dia. O ciclista pode se retirar retirar uma estação e devolver em qualquer outra. Se quiser ele estender a pedalada, ou seja, se ele quiser passar mais horas, ele paga $3 por hora extra, tá bom? Então entenderam isso? Vê só, o cara que quer andar de bicicleta lá na cidade do México, ele paga uma anuidade de $24, uma anuidade, mais 3 doletas por hora extra. 3 doletas por hora extra. Tranquilo? Ele quer saber qual é a expressão que relaciona o valor pago total pela utilização da bicicleta em um ano, quando ele utilizou X horas extras. Aí você olha, meu Deus, é muito difícil. É mais fácil que tudo. Vê como a gente resolve isso. Ele quer saber qual é o valor pago. Ele quer saber qual é o valor pago. Então, o que é que a gente vai resolver? Eu pago sempre R$ 24, concorda comigo? Mais 3 vezes o número de horas. Por quê, João? Se eu utilizei uma hora extra, eu vou pagar $3. Se eu utilizei duas, eu pago 3 vezes 2. Se eu utilizei 3, 3 vezes 3. Então, na minha expressão, olha, eu pago sempre 24 fixo. O 24 é fixo, tá? Mais 3 vezes o número de horas. O número de horas a gente chama de X, né, meus amores? A questão disso, olha, X horas extras. Então, o número de horas a gente chama de X. Está resolvido o meu problema. A minha função, olha, é 24 mais 3x. Olha aqui, ó. 3x mais 24, né? A ordem dos fatores não vai alterar a soma nesse caso. Então, não, letra E não. Toma cuidado. É 24 sozinho e o 3x, olha. Aqui, ó. 3x mais 24. Desculpa, é que na ordem que eu estava escrevendo a conta, eu botei ao contrário. Mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Somar 24 com 3x é a mesma coisa de 3x com 24. Só isso. Tome cuidado, tá? Perceba que aqui, ó, na letra E, está fazendo 24 vezes x. É como se fosse 24 para cada hora extra. E não é, tá? 24 é fixo, só o 24. 3x é porque é 3 para cada hora extra. Então é 3 vezes o número de horas, que é x. Achasse a tua função. Letrinha D de Deus. Amém? Vê como é fácil, rapaz. Questão de função de primeiro grau no Enem. Tranquilinho de resolver. Bora para mais uma? Essa daqui, olha, meu irmão, eu vou ler o enunciado para tu. Mas percebe que o enunciado, boy, o enunciado dessa questão, ele não te dá nada de importante. Nada de importante. Nada de importante. O engraçado é que aqui a gente acha fácil. Na hora do Enem é só lágrimas e barulho de salgadinho. Não vai ser assim em nome de Jesus, rapaz. A parte do barulho de salgadinho, sim. Aconselho todo mundo a levar uma Ruffles gigantesca, ficar assim, ó, do lado da concorrência. E na hora da prova você ainda diz, você ficar fazendo a prova e rindo, tá? Você pode estar desesperado, mas você ficar rindo. Tipo, isso aqui é muito fácil, isso aqui é muito fácil. Pra galera ficar intimidada. Aí tu vai com a camisa do Melhores do Mundo também pra tu dar aquele temor na galera. Então vamos resolver, olha. 5 minutos. 5 minutos, a gente mata duas questões. É um tempo rapidinho. Então olha pra cá. Eu vou resumir e poupar teu tempo. Esse enunciado vai falar um bando de coisa que não te acrescenta em nada. O cristalino é uma lente do olho humano, a perda da capacidade é chamada de presbiopia, você pode calcular tudo isso, não serve de nada esse enunciado. Ele te dá um gráfico e ele te diz, considerando esse gráfico, as grandezas convergência, que é o Y, e idade, que é o T,
estão relacionadas algebricamente pela expressão que é a seguinte. Vê só. Ele quer saber qual é o gráfico da função. Qual é o gráfico da função, tá bom? Então, olha, como a gente tem aqui, ó, aquela história todinha, olha para cá, para o slide, para a gente terminar. A gente vai terminar em 5 minutos, tá? Para a aula de Bravo. Não vou atrasar, é rapidinho que a gente resolve. Como ele quer saber a função disso daqui, olha, aquele enunciado todo não serve de nada. Então, vamos eliminando. A função é decrescente. Concorda comigo? Concorda comigo que é decrescente? Essa daqui, olha, é positivo. Então, é crescente. Já não é essa. Essa é t ao quadrado. Então, não é função de primeiro grau. T ao quadrado não é função de primeiro grau. Essa aqui tem logaritmo. Logaritmo não é função de primeiro grau. Essa daqui é de primeiro grau. Só que está positivo. Qual é a única que é negativo? A letra E. Percebeu como é fácil de resolver? Mas sabe como é fácil? Você pensa que é muito difícil, mas é fácil. É porque a Roberto fica dando spoiler, rapaz. A gente vai fazer o complô. Tá vendo que é muito fácil? Você olha para o gráfico e resolve, olha. Você vê, ó, é uma reta, então é uma função de primeiro grau. Essa aqui é de primeiro grau? É, mas está positivo. A reta está caindo. Está caindo. Essa daqui, ó, tem t ao quadrado, é função de segundo grau, tá errado. Essa tem logaritmo, tá errado. Essa daqui, ó, é positiva, tá errado. Essa daqui tá negativa. Resolvemos a questão. Bora para saideira. Saideira. Um minutinho, olha. Ele vai falar em Enem 2011 sobre a escala Fahrenheit e Celsius. A função é essa daqui, ó. 1,8 vezes C mais 32. Ele quer saber qual é o gráfico, tá bom? Professor, faça uma aula de logaritmo mais para frente, tá? Logaritmo é mais avançado. Mais para frente. Então vamos lá, resolver essa daqui de saideira, pessoas. A função é essa daqui, olha. 1,8 vezes C mais 32. Primeira coisa, corta essas duas funções. Por quê? Se a função é de primeiro grau, ela é uma reta. Esse gráfico aqui não é uma reta. Já joga esses dois fora. Já joga esses dois fora. Segunda coisa, a função é crescente. Corta essa daqui porque é decrescente. Por que é crescente, João? Porque é 1,8 positivo, a função é crescente. Essas duas são crescentes. O que é que falta para a gente analisar? Ela bate, olha, em 32. Aqui ela bate em menos 32. Aqui ela bate em 32. Cortei. Minha resposta certa? Eu não prometi a vocês que essas questões a gente ia fazer em menos de um minuto? Tá aí a prova, é muito fácil. Se você viu a função de primeiro grau, olha, você joga fora tudo que é troncho, curvo, só fica reta, só fica com a reta. Joga fora os que é curva. Joguei fora. Segundo, a função é crescente, ó, porque é 1,8 aqui positivo. Então, joga fora essa que é decrescente. Olha para o B. O B bate em 32. Aqui está batendo menos 32. Aqui está batendo 32. Cortou, matou a questão. 11 horas em ponto, pessoas. Terminei, tá? Não passei um minuto, pirra. Um minuto. Vamos passar tirando 920. Eu quero que tire 980, rapaz. Pessoas, foi muito bom. Até a próxima. Amanhã tem mais aula. Me sigam no Instagram e entrem no link do grupo do WhatsApp, tá bom? Hoje de noite tem MDM na TV. Não deixem de assistir. Aula de Bravo começando agora, pessoas. Valeu e fui. Sim, eu sempre deixo uma caixinha no meu Instagram de feedback. Então, deixem seus feedbacks lá também no Instagram para eu saber se vocês curtiram a aula e a gente poder divulgar mais. Não esqueçam da pirâmide. Cada aluno que chama dois, que chama dois, que chama dois. Então vai deixar muita gente aí, tá bom? Pessoas, até mais e fui. Deixa eu sair aqui, terminar de apresentar.